Pessoal, olha só o que aconteceu nessa obra aqui. Aconteceu uma bicheira nessa concretagem. É uma questão bem desejável, mas é uma questão que acontece bastante nas obras. Existe solução para isso, tá? Isso que não é recomendável, né, que aconteça nas obras, mas para isso tem a solução. A gente acaba utilizando o grout aqui. Nós, no primeiro momento, nós íamos fazer só então uma caixa aqui e colocar o grout por cima. Mas o que aconteceu? A gente percebeu que por cima aqui ele também ficou um pouco vazado e o concreto não acabou pegando, tá? Então o que nós vamos fazer aqui nesse caso? A gente vai pegar e fechar todo esse colarinho desse pilar aqui. Inclusive aqui nessa viga aqui também ficou, porque a armadura é bem densa. Nós temos que ver que aqui nós temos 3 barras de meia, é de 15 de espessura, então ele deu um tucho aqui de concreto, ó, e acabou secando e não passando para baixo. O vibrador também estava bem difícil de adentrar, porque são seções bem estreitas, tá? Tudo de 15. E isso aqui é um grande problema de seções estreitas. É grande a chance de acontecer uma bicheira dessa. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos acabar rompendo a nossa laje bem nesse isopor aqui no EPS. Vamos fazer na diagonal aqui um furo, aí um furo de 5 de diâmetro, e utilizar o grout, tá? Então a gente vai fechar tudo isso, fazer um furo na diagonal e vamos utilizar o grout para preencher tudo isso aqui de novo. O grout serve para esta finalidade. E ele é um material bem líquido para conseguir adentrar nesses problemas que ocorrem aqui. Então aqui o que a gente fez? A gente pegou, já limpou um pouco, tá? Quebrou o concreto que estava um pouco assim com bicheiras. Deixamos o concreto bom aqui. E agora vamos fazer o preenchimento. Nosso grande problema aqui é que nós já havíamos concretado então esse pilar no segundo andar. Nós havíamos deixado as vigas com as formas ainda, porque a gente já começou a levantar o segundo piso e nós ia desformar aí um mês depois. E só agora que a gente percebeu que tinha dado essa bicheira. A única pilar e viga que deu esse efetivo problema, né? Então agora a gente está fazendo a abertura aqui da nossa laje para nós conseguirmos concretar de cima para baixo. Só que esse aqui é um concreto aí de 30 MPa, bem duro. Tá bem difícil de nós abrirmos essa laje aqui. Mas enfim, é a única solução que a gente consegue fazer para recuperar esse pilar. A gente conseguiu passar aí o EPS, nosso isopor, só que nós temos que furar mais na diagonal isso aí para conseguir adentrar para dentro do pilar e melhorar a nossa concretagem. O que nós optamos por fazer aqui? Então a gente botou só essa forma aqui, e como é que tinha 2 blocos de bicheira, nós vamos fazer a primeira concretagem aqui por baixo para ele passar na primeira e depois a segunda, esse restante na parte de cima. Vamos fazer em 2 etapas aqui para ficar um pouco melhor, nós conseguir fechar bem essa bicheira aí, né, pessoal? Para corrigir com toda certeza. O grout utilizado, então, é esse aqui, é da Ceramfix. Ele é uma argamassa, tá, específica para preenchimento de vazios. Aqui ele explica, ó, preenchimento de vazios para alvenaria estrutural. Ele é de fácil aplicação, de reparos em pisos e concretos. Então, ele serve para chumbamentos, fixação e fundações. Preenchimento de vazios verticais, vergas, contravergas e cinta de amarração. Então ele é específico para esta finalidade. Eu não achei a resistência que esse grout aqui ele atinge, mas os grouts normalmente, pessoal, eles partem aí de 30 MPa de resistência. E aqui nós temos então toda a prescrição de como deve ser aplicado esse grout, né? Ele explica todos os detalhes passo a passo, a quantidade da mistura, que não é só acrescentar água. E qual que é a vantagem do grout? É que ele não tem brita, então ele adentra melhor os espaços que deixaram bicheira, né? Nas vigas, pilares, como o nosso caso aqui. Então, nesse sentido, o grout é bem melhor, ele é bem mais líquido, bem mais fluido, né? E também, obviamente, ele atinge uma resistência muito maior que um concreto se a gente fosse fazer na obra. Ele já parte aí de 30 MPa de resistência, normalmente os grouts, né? Tem várias outras marcas, eu conheço também da Quartzolite, né? Mas na minha região aqui, eu só tenho essa marca aqui, a Ceramfix, é muito boa, eu gosto de utilizar bastante ela para esses reparos aí de estruturas no geral. Então esse aqui é o grout, ele é um pó que nem o nosso cimento, mas a vantagem é que ele já vem pronto estruturalmente, então não precisa acrescentar brita. Pode também se quiser, mas como normalmente os elementos aí que estão com problemas de concretagem já são elementos confinados, com pequenos espaços, o melhor é só utilizar o grout, não acrescentar brita, para ele conseguir adentrar melhor essas bicheiras. Olha só a consistência que essa massa pega, pessoal. Ela é bem fluida, né? Ela é quase um lata aldensável aí, então, para nós preencher essas bicheiras, que é uma massa bem legal aí para nós
trabalharmos nesses reforços estruturais aí que acontecem esses problemas. Então primeiro a gente colocou água dentro do pilar e das formas, né, para o concreto ele aderir melhor. E agora a gente pegou aí uma garrafa PET, fizemos um bocal e estamos colocando para dentro aí para completar então esse pilar. É mais ou menos assim que a gente trabalha com o processo aí de reforço em pilares, vigas que dão os problemas. Tem que fazer algumas adequações, né, umas adaptações, infelizmente, mas é a realidade, né, não adianta a gente mostrar outra questão para vocês que é essa realidade da construção, quando acontece alguns problemas aí que são indesejáveis nas obras. Aqui então finalizamos a concretagem, tivemos que colocar essas buchas aqui do papel, ó pessoal, para estar escorrendo porque ele é bem líquido, bem fluido, né? E agora já fechamos então a cabeça do nosso pilar lá em cima, ó, para nós fazermos a concretagem agora de cima para baixo. O grout tem uma questão assim bem estranha, que deixa um tempo parado, a água sobe, mas se nós virarmos e olharmos por baixo, ela tá seca. Então sempre tem que ficar batendo ele, porque ele embaixo ele vai secando e a água vai puxando para cima. Então aqui estamos despejando por cima aqui o grout. Percebam como é que ele é bem fluido e olha como é que ele está descendo lá para baixo na nossa bicheira do nosso pilar. Estávamos tirando o restante das formas aí nas nossas vigas superiores e percebam como ficou boa a qualidade e a gente utilizou o vibrador. Entretanto, nem tudo são flores na construção civil, né? Aqui nós acabamos tirando uma forma e também acabou dando uma bicheira bem grande. Ficou oco ali por cima porque deu na vigota, não desceu o concreto, né? E aqui estamos com seção bem estreita de viga, tudo vigas de 15, então dá bastante problemas aí na concretagem, falhas na concretagem. Então também fizemos um reforço lá por cima, vou mostrar agora. Tá? A gente acabou chapeando uma massa aqui ao invés de utilizar forma nesse caso e largamos grout por cima. Então pessoal, a gente fez o furo aqui em cima nessa viga, a gente alargou bem o furo para entrar bem, misturamos a nossa massa aqui de grout e nesse caso aqui nós vamos utilizar a brita zero para dar uma massa um pouco melhor e até uma resistência um pouco melhor. Por que a brita zero? A brita 1, como já não passou ali, não adianta nós largarmos brita 1, então aqui tem que ser uma brita zero bem fininha para ela conseguir passar. Aqui ele fica um pouco mais denso, né, essa massa, e às vezes nós temos que ir até com o ferro aí empurrando para ela descer, porque a gente botou a brita zero. Então a gente tem que ir literalmente socando para dentro para esse grout aí, a brita zero, ir adentrando aí nas nossas bicheiras, nas nossas ferragens. Então pessoal, a gente já desformou aqui o nosso pilar, que nós estávamos fazendo reforço. Esse aqui é o resultado final, que a gente conseguiu chegar aí com o nosso grout. Faz 2 dias que a gente fez essa concretagem aí. Percebam que não fica uma qualidade, digamos assim, um acabamento exímio, mas enfim, isso aqui é um reforço estrutural, era o que era esperado chegar nesse resultado aqui. Depois, obviamente, vai vir a questão do reboco, que tampa tudo isso aqui, mas é uma situação que a gente acaba adotando aí, pessoal, para dar uma finalidade estrutural novamente para esse elemento, né? Ele estava completamente comprometido. E a vantagem do grout, como vocês percebem, ele conseguiu aí aderir completamente à nossa armadura, dar o aspecto novamente de um pilar aí, e ele vai ter uma finalidade tão estrutural, né? Porque antes aí estava comprometida essa estrutura. Espero que vocês tenham gostado dessa questão desse reforço estrutural que a gente fez num pilar e numa viga. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que o like é combustível para o YouTube cada vez mais divulgar os meus vídeos para outras pessoas que também estejam precisando. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão referente a essa questão do reforço com grout que a gente fez na nossa obra, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu terei o maior prazer em te responder. Até a próxima, pessoal!